Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel unido em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou souber de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. Boa tarde, família. All right. Um minuto. Boa tarde, família. Meu nome é Oficial Yamagan, novamente, a nosso irmão, Capitão Abiel. Ela fica um pouco doente para o Senhor. Todo em alabanza ao Senhor. Nosso irmão, hoje em dia, não fica aqui, porque ele está em seu caminho mais cerca à perfeição. Ela tomou um passo muito mais cerca à perfeição e tuvo uma operação de circuncisão, se eu posso falar isso. ela não vai ficar bravo ela vai ficar orgulhoso disso. Okay? Ela está tomando passos para a sua perfeição, fica doente, mas hoje eu vou fazer uma aula em seu honor, ok? Ocupar para uma aula em sua ocupação, em seu posto dela, ok? O título da classe hoje é eventos atuais, mais as maldições que ficam na jantar ou na ação de graças, ou como eu chamo, a ação de desgraças. Desgraças, não graças. Porque quando nós vamos entrar em detalhes de por que eu falo que o dia de hoje é um dia de ação de desgraça e não de graça, não? Mas primeiro, eu quero ver um vídeo que está circulando muito no Brasil hoje. Esse é acerca de nosso irmão João Alberto. Put up the video, let me see some. His full name, João Alberto. The video. Ok, nosso irmão João Alberto Silveira Freitas. Hoje em dia, o Brasil fica em protesta por a morte deste irmão que foi basicamente discriminado e morto a mãos de dois homens que querem que se chamam ou se consideram brancos. Não? Nós vamos a ver, é um pouco muito forte o vídeo, mas el outro vídeo, el outro primeiro, ok? Mas é muito importante que nós falemos a verdade nesses últimos dias, ok? Por muitos anos nós estamos olhando ou ouvindo muitas mentiras e aceitamos a mentira como verdade. Isso, nós ficamos muito ruins por fazer isso. Ok? É tempo que nós, como povo, como israelitas, aceitemos a verdade e vivemos a verdades para que nós podemos mudar o futuro. Ok? Eu quero compartilhar este vídeo com vocês. Play it.
Deve ser concluído até o fim de semana um inquérito sobre a morte de João Alberto Silveira Freitas em um supermercado em Porto Alegre. Novas imagens foram divulgadas neste fim de semana e mostram que o rapaz tentou agredir um dos seguranças. A polícia quer saber o que teria motivado a confusão. Revoltadas, muitas pessoas fizeram protestos pelo país. Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, pessoas se uniram para um ato simbólico em frente ao hipermercado no centro da cidade. A manifestação foi pacífica, usaram balões brancos e placas com palavras de não ao racismo. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o protesto teve pichações na fachada do mercado com as palavras racistas e assassinos. Um corpo também foi desenhado no chão do estabelecimento, que fechou as portas para evitar tumulto. Pessoas também protestaram em outras cidades do Brasil. No Recife, um grupo caminhou e se concentrou em frente a uma unidade do mercado na cidade. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, integrantes do movimento O Negro promoveram um protesto em frente a uma loja da rede. Também houve manifestação dentro de um shopping com gritos que pediam igualdade e justiça por João Alberto. Imagens divulgadas pela polícia mostram o começo da briga entre o homem e os seguranças. É possível ver João Alberto no caixa. Logo ele se afasta. É observado por um segurança vestido de preto. Chega uma mulher com blusa branca, conversa com o segurança e com João. Outro segurança chega e todos caminham em direção à saída. Depois que passa pela porta, a imagem... Você vê 2 ou 3 homens seguindo a você. Todo homem com uma cabeça em seu corpo, uma inteligência, uma onça de inteligência. Ela se vai sentir como se o perigo está cerca de você, ou muito aproximado a você. Normalmente, naturalmente, você vai sentir, ou vai ouvir que o perigo fica cerca de você. Ou fecha de você. Go ahead, play. A imagem mostra que João se vira para um dos seguranças que tinha acabado de olhar para ele e tenta dar um soco no rapaz. Em seguida, os 2 homens começam a agredir João Alberto no lado de fora. Num golpe rápido, um deles o joga no chão e a agressão continua. 2 contra 1. Um dos seguranças dá uma sequência de golpes e o outro tenta render a vítima pelas costas. João Alberto fica inconsciente. O SAMU é chamado, mas os socorristas não conseguem salvá-lo. A Polícia Civil deve concluir o inquérito sobre a morte de João Alberto até a próxima sexta-feira. A delegada responsável pelo caso... A história se repite novamente. Não importa se é em St. Louis, não importa se é em Rio de Janeiro, não importa se é em San Juan, Puerto Rico. Não importa onde o nosso povo mora, nosso povo tem as mesmas maldições sobre suas cabeças. Nosso povo tem as mesmas maldições sobre sua cabeça. A mesma história se repete. Ok? Volta a passar novamente. Essas são coisas que estão escritas na Bíblia. Eu vou ler eu li isso anteriormente para você, mas eu tenho que recordar a você, porque nosso povo não tem a mente sua mente é muito curta para o bom, mas para o mal, eles sempre lembram, ok? Mas outras coisas não lembram, eu tenho que repetir novamente. Levítico 26, capítulo 14 fala isto. Diz: mas se isso está falando para Israel, para você, os brasileiros. Mas, se me não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto. Deus vai fazer umas coisas contra nós por nossa desobediência. E fala: porém sobre vós terror. Esse é um terror o que o nosso irmão
João Alberto viveu. É terror. O que nosso irmão George Floyd viveu. É terror. Breonna Taylor. A vivência dela foi terror. Ok? Como se chama el hermanito chiquito? Kwame. Um jovem muito. Um jovem de 15 anos. Kwame. Foi morto por 2 gentes brancas. Ok? Recentemente. Esses viveram terror. Do quê? Hã? Kwame Charles. Kwame Charles. Esse é o nome de um jovem de nossa nação que foi morto, torturado, basicamente. Essa é uma vivência de terror. A Bíblia é muito verdadeira. Diz: a tísica é a febre ardente que consumam os olhos e atormentem a alma, que nossas almas ficam atormentadas. Diz: e semeareis de balde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Nós trabalhamos horas tras horas para que outra nação se enriqueça, para que outra nação seja mais forte, ok? O 17 esse é o ponto principal. Diz: e porém a minha face contra vós, por nossa desobediência somente, porque nós sabemos, nós que lemos a Bíblia sabemos que nós somos o povo escolhido de Deus, o povo santo de Deus, os negros, os índios americanos, ok? Os latinos, nós somos o povo escolhido de Deus. Mas quando você vai em contra dos mandamentos de Deus, quando você vai em contra da palavra da Bíblia, você vai ter maldições sobre vocês. Esse foi o pacto que nossos padres fizeram com Deus anteriormente. So, nós estamos pagando essas consequências. Mas não é para sempre. O tempo fica muito cerca, o retorno, o voltar de Cristo fica muito cerca. Nós seremos salvos eventualmente. Mas agora nós temos que viver essas maldições. Está tudo bem, eu aceito isso, mas você tem que aceitar, ok? O juízo que vai vir contra as outras nações por poner-nos ou trazer-nos, por ter nossos padres em escravidão, por ter a nossos padres em opressão. Você tem que aceitar a mesma coisa. Nós aceitamos as maldições, você tem que aceitar os juízes que vêm contra vocês. Ok? 17 fará isso novamente. E porém a minha face contra vós, por não obedecer os mandamentos, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos aborrecem de vós se ensenhoarão. E fugireis sem ninguém vos perseguir. E sereis feridos diante de vossos inimigos. Você viu no vídeo como nossos irmãos João Alberto foi ferido diante de todas essas gentes brancas no Brasil, porque o Brasil tem gentes brancas também. Da mesma forma que a América tem os descendentes de britânica, o Brasil tem os descendentes de Portugal, muitos italianos, okay? Muitos europeus moram em Brasil. Ok? So, o Brasil tem brancos. Não todo mundo que fica ou mora em Brasil é israelita. Tem essa aclaração. Ok? Diz: por nossa desobediência, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Você vê o vídeo. Ok? Pleiteado o vídeo. Ok? Mais evidência que nós somos os israelitas. Ok? A mulher desse irmão de nosso irmão Alberto, ela falou algo
as notícias, os noticieiros. Eu quero que você ore. Esse Dia da Consciência Negra no Brasil ficou manchado pela notícia do espancamento de um cidadão negro até a morte em Porto Alegre. Um crime covarde, brutal, que provocou indignação em todo o país, que deixou perplexos todos os brasileiros, mas em especial a família dele. So, se você vê, eu tenho eu vejo muitas no jornal no Brasil, muitas notícias no Brasil. A maior parte das gentes na TV e na televisão, ok, na televisora, são brancos ou têm aparências de gentes europeias. Por quê? Brasil é um país de mais de 60% das gentes são negras ou pretas. Ok? Por que a televisão, os noticieiros, os jornais não reflexionam nisso? Porque nós somos oprimidos. Eles não querem ver nada bom que seja negro ou índio. Ok? Ou de descendência índia no Brasil. Indígena. Ok? Essa é a razão. Play. O pai de João Alberto, que afirmou que a morte dele foi provocada por uma agressão com raiva e fúria, que foi um ato de racismo. E a mulher de João Alberto, que falou à Globo News por telefone sobre a dor de ver o marido morrer pedindo ajuda. A última palavra que ele me disse: Milena, me ajuda. Quando eu cheguei perto para ajudar, um deles me empurrou e não deixou eu ajudar ele. Daí as pessoas começaram a gritar, dizendo que eles tinham ido a óbito, e eles continuaram com os pés, com os joelhos em cima dele, e daí pegaram e daí tiraram, né? Quando tiraram, assim, ele já tinha ido a óbito, não sei o que falar. Now that we've helped. Uou! A história se repite novamente. Nossas mães, nossas mulheres, nossos pais têm que chorar por nós. Têm que sofrer por nós. Porque seus filhos ficam sendo mortos nas ruas, nas estradas. Por nenhuma razão. Por nenhuma razão. Somente por ser negro, por ser índio. Ok? Por ser israelitas, eles ficam mortos nas ruas. Ok? Mas, como eu falei anteriormente, são coisas que nós temos que reflexionar. Porque nós não seguimos os mandamentos de Deus. Nós somos rebeldes como povo. Muitos de nós falamos a vocês que você é um israelita. Você, rapidamente, esses homens são loucos, ok? Esses homens são loucos, ok? Mas a evidência fica mais forte e forte todos os dias, nos últimos dias, de que prova que você é um israelita. Você não vai ter uma dúvida alguma, ok? Mas a palavra fala isso, Lamentação 5:1. Lamentação 5:1 fala isto. Diz: lembra-te, Senhor. É um grito de ajuda. Ok? E lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera a ola para o nosso opróbrio. Nós estamos pedindo a Deus que se considere nosso opróbrio, nossa opressão neste presente mundo. A nossa heredade passou a estranhos e nossas casas a forasteiros. Por quê? Porque o homem português é um estrangeiro no Brasil. Ele não é o dono do Brasil. Ele é um estrangeiro no Brasil. Ele é um alien, uma pessoa estranha no Brasil. Ok? Ele é um animal no Brasil que não deve estar ali. Ok? É por isso que a Bíblia fala isso. A nossa heredade, a heredade do povo do Brasil é a terra do Brasil.
essa heredade dos índios, dos negros brasileiros, ok? Passou a estranhos. Os estranhos são os europeus que estivessem ali somente para a escravidão de nosso povo, para extrair todas as recursos naturais da terra, todas as riquezas naturais do Brasil, ok? Ficam hoje em dia no Portugal, em seus castelos, em seus como se diz? Em seus bancos. Toda a economia no Brasil, no Portugal, foi a base da escravidão no Brasil. A escravidão no Congo, na África. Toda a riqueza de Portugal foi basados na espalda de nós, ok? Foi construído em nossa espalda, com nossa sangue, ok? Nossa escravidão. E fala isto: órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. Você vê uma mulher ali, agora ela fica viúva porque seu marido foi morto nas ruas. Ela somente queria comprar algo no mercado. Ela não pensou que ia morrer esse dia. Não, você tem uma mulher viúva, como a Bíblia fala. Diz: órfãos somos, sem pai, nossas mães são como viúva. A nossa água, por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Está falando de como a economia em Brasil não beneficia aos brasileiros, mas beneficia aos portugueses, aos estranhos na terra do Brasil. Os árabes que ficam ali, os chineses que ficam ali, roubando todos os recursos naturais do Brasil. Ok? Diz: os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Você vê como os dois homens deram uma paliza a nosso irmão. Está ao ponto que ele não pôde sobreviver essa golpiza. Ok? Diz: estamos cansados e não temos descansos. Ok? Esses são os resultados de nossa desobediência, ok? Essa é a única notícia que eu quero falar hoje. Eu quero falar o Dia da Ação de Graças, que eu sei que muitos brasileiros que migraram nesta parte do mundo, América, agora eles se sentem que eles são americanos, que eles pertencem à sociedade americana. Eu sou americano, eu falo inglês agora, mas eu participo de todas as celebrações da América, ok? Mas eu tenho uma mensagem para você, ok? O livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, fala isto. Ai dos que o mal chamam bem e o bem mal. A palavra ai se considera morte. A Bíblia está falando: ai de você que chama o Dia da Ação de Graça bom. Ok? Ai, diz morte para você se você chama hoje em dia um dia da ação de graça. É um dia da ação de desgraça. Desgraça. Ok? Esse é um dia de ação de desgraça. Ok? Nós vamos a ler o significado. Buscamos o significado aí de Thanksgiving generic.
Ok? Eu vou ler. Que o mundo vê o dia de hoje como ser um dia muito bom. Um dia para celebrar a sua família, para jantar, para amistade. Ok? Este é o significado que eles nos ensinam nas escolas. Ok? Mas hoje nós vamos a descobrir a maldade de trás do dia de hoje. Sim. Esto es Acción de Gracias 2020. Supostamente a história, right? O Dia da Ação de Graça é um feriado nacional dos Estados Unidos. É o Dia da Ação de Graças de 2020. Ocorre na quinta-feira, do 26 de novembro, em 1621. Os colonos de Plymouth e os nativos americanos Wampanoag compartilharam uma festa de colheita de outono que reconcilia hoje com uma das primeiras celebrações de ação de graças nas colinas. Por mais de dois séculos, dias de ação de graças foram celebrados por colônias de estados individuais. Não foi até 1863, no meio da Guerra Civil, que o presidente Abraham Lincoln proclamou um dia de ação de graça nacional a ser realizado todo mês de novembro. Todo mês de novembro, ok? O Dia da Ação de Graça foi realizado uma lei por Abraham Lincoln, ok? Mas eles estão falando que súbelo de nuevo, os americanos, não, os colonos estão falando de os brancos. Okay? E os índios americanos da tribo de Wampanoag, eles ficaram como amigos, amistades. Mas essa não é a verdade. Essa não é a verdade. Ok? Nós vamos a ler que é a verdade. Por fala na parte posterior, diz, Abraham Lincoln proclamou um dia de ação de graça como um dia de ação de graça nacional a ser realizado todo mês de novembro. Ok? Nós vamos a ler isso. A Bíblia fala desse mesmo espírito. Sabedoria 14, versículo 16. Sabedoria 14, versículo 16 fala isso. Com o correr do tempo, o impio se vigiou e foi guardado como lei. Porque o jantar de hoje é uma celebração impia. É uma celebração diabólica. Não tem nada a ver com Deus, mas vai em contra de Deus, mas vai em contra dos filhos de Deus. Primeiro que todos. Okay? Na verdade, é uma celebração do genocídio de nossos irmãos e irmãs da tribo de Gad. A tribo de Gad, uma das 12 tribos de Israel, que são os nativos americanos. Eu vou comprovar que eles quem é Gad hoje em dia. Ok? Esse é o significado que o mundo tem de ação de graças, não? Okay? Todo bem, muito bom. Não. A verdade detrás do dia da ação de graça é o genocídio do nosso povo. Okay? O genocídio dos nativos americanos, ou tribo de Gad. Como os brancos mortaram, puseram muitos de nossos irmãos em morte, e irmãs, e filhos, e crianças também, e meninos e meninas. Ok? Essa é a verdadeira celebração de hoje.
Não um dia de amistade, de felicidade. Não. Era um dia de morte do nosso povo. Nós vamos a comprovar, primeiro que todo, quem é a tribo de Gad hoje em dia. Nós vamos a ir para Gênesis, capítulo 49, versículo 1. E fala isto. Depois chamou Jacob a seus filhos. Jacob, que seu nome vem sendo a Israel, o padre de nossos, chamou a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos o que vai acontecer nos derradeiros dias. Nos derradeiros dias está falando de hoje em dia, okay? Nos últimos dias. Versículo 19 fala sobre Gad. Dice: quanto a Gade, G-A-D-E, Gade, uma tropa o acometerá, uma tropa o cometerá, mas ele acometerá por fim. A tropa que ele está falando ali, está falando da F-Troop, comandada por Andrew Jackson, um maldito, um ladrão. Esse homem que você vê em seu dinheiro de 20 pesos. Esse mesmo homem, sim. Esse é o diabo, de acordo com a Bíblia. Okay? I put up something there, right? For the F-Troop or... Huh? I believe it's that, yeah. Let me see something. Minuto, família. I thought I put some on the F-Troops there. No, yeah, let me get the Wikipedia with the massacres, yeah. Okay? F-Troop, dice, en cuanto a Gade, uma tropa, a tropa de F, foi comandada por Andrew Jackson, ok? Juntos a muitos de nossos irmãos que fossem da tribo de Judá, que fossem escravos de Abraham Lincoln e de muitos brancos, eles ajudaram forçadamente a Andrew Jackson para combater a nossas gentes, não? A seus próprios irmãos, ok? Andrew Jackson é esse homem, o maldito que você vê ali no dinheiro de 20 pesos. Esse é o maldito. Era comandante da tribo da tropa F, ok? Esse é um dos bilhetes mais circulados em América. Bilhete de 20 pesos. Ok? Now go back to the Wikipedia. Nós vamos a ver uma lista das massacres. Lista das massacres indianos. Ok? Dice, na história da colonização europeia das Américas, uma atrocidade denominada Massacre dos Índios. É um incidente específico em que um grupo de pessoas militar turba a outra, mata deliberadamente um número significado de pessoas relativamente indefensas, porque nosso povo era indefenso nesse momento. Dice, generalmente civis não combatentes e a execução sumária de prisioneiros de guerra. O termo se pode referir à morte de pessoas de ascendência europeia por índios americanos e as primeiras nações. Ok? So, os europeus foram as gentes que assassinaram ou cometeram uma massacre em contra dos índios. Ok? A morte dos nativos americanos e povos da primeira nação por pessoas de descendência europeia ou militares. A tropa que a Bíblia fala. Okay? A Bíblia fala que Gade, uma tropa acometerá ou
ou cometerá uma massacre contra você. Dice, massacre indiano é uma frase cujo uso a definição. Eu quero a lista a lista das listas das massacres, ok? Empezando, súbelo, em 1325, a massacre de Crow Creek, ok? Mais de 486 de nossos irmãos foram mortos. Súbelo. Dos anos 1500 a 1830. Dice, a aniquilação de Otomi de Teocac. Ok? Está falando dos índios de México, não? Quanta gente morreu? Quanta gente foram morta? Não diz, não? Ok. Mais de 3 mil a 30 mil pessoas foram mortas. A massacre de Cholula, ok? Súbelo, sim é. Rapidamente, sim, síguelo aí. A massacre do Grande, em México também. Síguelo. As mesmas gente, súbelo. Que você pode ver, massacre de, balo aí. A massacre de Napituca, em Flórida. 200 de nossos irmãos mortos. Súbelo. A massacre de Alabama, massacre de Mobile, 2.500 de nossos irmãos índios foram mortos. Ok? Massacre de Tigex, em Novo México, 250. Súbelo. Novamente em Novo México, 900 de nossa gente. Virgínia. Ok? Esse número, eu não creio nesse número. Elas não fossem a matar por somente 16 pessoas ou 65 pessoas. É equivocado. Dice, a massacre de Jamestown, Virgínia, 847 índios foram mortos. Súbelo. 4 líderes nativos foram mortos. Porque eles conhecem que se você mata ou morta ou massacra a cabeça, o corpo vai decair também. Eles sabem isso. Ok? Mas súbelo. 2.000. Ok? São Cristóvão e Nevis. Ok? 2.500. 2.000, right? Súbelo. Massacre de Místico. 600 a 700 de nossos irmãos mohigans foram mortos. Súbelo. Siga por subindo. Você vê ali que muitas massacres fossem ocorridas em contra de nosso povo. Mas a Bíblia fala sobre isso. Súbelo aí. Isso vai todos esses hasta hoje em dia. Nosso povo está peleando, está lutando por sua esquina, por seu pedacinho de terra que eles têm hoje em dia. Se você vê, a lista é muito larga. Muito larga. Ok? Você pode ver, mais rápido. Você pode ver ali. 1,000, 1,000, centenas, 300, 1,000. Ok? E a lista sigue. Essas foram só todas as mortes em conta dos índios americanos. A verdadeira razão pela qual você hoje está celebrando supostamente a ação de graça. Se você está celebrando a ação da massacre de seu povo, isso não tem sentido. Como você vai celebrar a morte de seus irmãos? Ok? Você não está celebrando nenhuma ação de graça, você está celebrando a ação de desgraça em contra seu povo. Agente de guerra. You can take it off. Thank you. Novamente, a palavra fala isto. Gênesis capítulo 49, versículo 19. Gar. Quanto a Gar, uma tropa, a F-Troop, comandada por Andrew Jackson, ou acometerá, ou matar, ou cometerá massacre contra você, mas ele acometerá por fim. Ou por fim, está falando de quando Cristo volta novamente a este mundo.
Gad novamente vai ser glorioso novamente. Os índios americanos vão ser gloriosos novamente. Isso é o que está falando. Ok? Isso é o que está falando. Mas nós vamos a descrever muito mais a Gad, a tribo de Gad. Outra das profecias de Gad está no segundo livro de Crônicos. No primeiro livro de Crônicos, capítulo 12, versículo 8. I think I got a Comanche. All fears the Comanche word. Ok? O primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 8 fala isto. E dos gaditas, a tribo de Gad, os índios americanos, se retiraram a David, o lugar forte do deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodela e lança. E os seus rostros eram como rostros de leões, e ligeiros como corzãos sobre os montes. Ele está descrevendo muito a los índios americanos. Quando ele está falando de eles são varões valentes, eu quero ler somente uma anócdata, ou um pequeno detalhe dos índios americanos. Uma tribo somente. Sim, suba lá aí. Diz, esta história, o ascensão, a queda do Império Comanche. Uma das tribos mais guerreiras dos nativos americanos. Fala isto. A história foi transmitida originalmente em 23 de junho de 2010, ok, súbelo, em 1836, uma pioneira de 9 anos chamada Cynthia Parker foi sequestrada durante um ataque Comanche. Súbelo, ok? Uma parte aí. Oh, pum. Thank you. Let me see. All right. Súbelo. Hold on. Can't see what I want to. Súbelo, no, bájalo más. Ahí. Sobre como foi o ataque de Forte Parque, não? Uma descrição somente. Isso é como que os índios faziam com os índios. Isso acontecia dos índios encontrarem-se com brancos, mas é mentira. Isso é mais a coisa automática na batalha é que todos os homens adultos seriam mortos. Isso era automático. Isso foi dos motivos pelos quais os índios lutaram até a morte. Os homens brancos ficaram espantados com isso, mas presumiram que seriam mortos. Crianças pequenas foram mortas. Crianças muito pequenas foram mortas. Muitas das crianças, digamos, na faixa de 3 a 10, eram frequentemente levadas como cativas. As mulheres eram frequentemente exturpadas, mortas, todas. Sim, esse mesmo é. Diz sobre como os comanches machos se tornaram guerreiros. Os comanches eram como os espartanos. Os comanches, os índios americanos, eram como os espartanos por causa de sua incrível maestria militar. A Bíblia falou isto. Novamente vou ler a Bíblia. Diz, e dos gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, ok? Armados como rodela e lança, armados com rodela e lança, que uma das coisas, nunca me olvidou isso, algo assim,
sim, uma característica dos índios, como eles peleavam ou lutavam em suas batalhas, era com uma lança, muito comum para eles lutar com lança. Era tão forte que eles podiam tirar uma lança com tanta força que traspassava um árvore. O árvore, assim, eles faziam eles traspassavam um árvore, tirando sua lança. Ok? Eu vou mostrar um vídeo de como os índios, eles faziam, que bem eles tinham, que forte eram. Este branco, este é um tipo branco. Ok. Yeah. Nós vamos a mostrar, se nós encontramos, este é um irmão jovem, um azteca, ok? A mesma gente, nós, ok? Muito aplicados com a lança, uma coisa típica. Do you have pictures of the brothers with the maybe pictures better? Ok? Mas este homem fica um pouquinho mais débil que os passados. Está fora de em linha. Ele não está em linha. You got go to images to see. Yes. Yes. Aí é minha mãe. E você pode ver, é muito típico. O que a Bíblia fala de gaditas é muito certo. Dice, eram varões valentes, homens de guerras para pelejar, armados com rodela e lança. Isso era muito típico dos índios gaditas, ou os gaditas, os índios americanos, que eles pelearam com lanças. E fala isto, e seus rostros eram como leões, como rostros de leão. ¿Por qué les falam isto? Busca la pintura de la cara de los indios. ¿Por qué la Biblia fala eso? Que ellos eran, tenían los rostros de león. No, yo no lo puse. I didn't put it. Just look for it for me. Yeah. Just look for it. Yo voy a mostrar por qué la Biblia fala que varões valentes, homens de guerra, dice, y sus rostros eran como rostros de leones. ¿Por qué? Por esta razón. No me des un $5 Indian. Yeah. Ese es un hombre falso. Ese es un hombre falso. Ahí que están aquí, acá. Native American Face Paint. De esos dos que están ahí. Right. So está falando de a su apariencia cuando ellos ficaban en la guerra. Tienen una apariencia de león. Ok. Muy feroz en guerra, rápido. Ok. You could take it off. Ok. Dice, armados con rodela y lanza, sus rostros eran como rostros de león y ligero como corzas sobre los montes. So eran muy rápidos en sus pies. Tenían muita velocidade, ok? Tenían muita resistência. So eso está falando de a tribo de Gad. Essas são profecias que Deus nos dejou na Bíblia para que nós pudéssemos reconhecer quem é Gad ou Gade nos últimos dias, ok? Também fala em Deuteronômio 33. Deuteronômio 33. Versículo 20. Dice, y Gad dice, bendito aquele que faz deleitar a Gad, habita como o leão e despedaça o braço e o alto da cabeça. Dice, habita como leão e despedaça o braço e o alto da cabeça.
Quando a Bíblia fala que ele habita como um leão, está falando de sua habilidade como caçador, ok? O seu feroz, ok? Ele está falando do espírito que os gaditas têm, que eram muitos caçadores, fortes, homens fortes, ok? Isso, o braço é o alto da cabeça, e o braço é o alto da cabeça, mas em inglês fala isto. A tradução está um pouco estranha. Diz, em inglês fala isto, ok? He teareth the arms with the crown of the head. So ele está falando, he teareth the arm, ou se corta o seu braço, corta seu braço, ok? Corta seu braço. Se está falando do pacto da irmandade entre que eles tinham. Eles tinham uma costume, a sua cultura era fazer cortes em seus braços e agarrar-se um ao outro, assim, como pacto de irmandade, ok? Essa é uma das tradições dos índios nativos americanos que eles tinham. A Bíblia falou sobre isso. E dice, e o alto da cabeça, mas a Bíblia em inglês fala de uma corona. A corona está falando disso. Búscame a corona. Que tu tem aí? Despedaça o braço, corta os braços, sim. E o alto da cabeça. O alto da cabeça, eu quero falar, não fala da corona. Eu quero falar da corona. Mostra a corona. Eu vou falar sobre isso. Na Bíblia de inglês fala que God vai ter uma corona. Ok? Está falando desse tipo de corona. Muito típico na cultura dos gaditas, dos índios americanos. Ok? Eles utilizavam essas coisas em suas cabeças como demonstração de poder, de estatuto, de Estado dentro do povo. Ok? Muito belas as coronas que eles tinham. Okay, you could take it off. So a Bíblia fala ou mostra facilmente quem é God, de acordo à Bíblia. So a Bíblia falou que God iba a ser dominado ou massacrado por uma tropa, não? Essa tropa, como falamos, é a F-Troop, ok? Mas a Bíblia em Isaías, nós vamos falar agora por que você come ou tem que jantar hoje em dia. Você está fazendo isso somente por costume? Não. Você está fazendo isso porque a Bíblia falou sobre isso. A Bíblia profetizou sobre isso. Isaías capítulo 65. A Bíblia falou sobre isso. Isaías capítulo 65, versículo 11. 11 e 12. Isso fala. 11 fala isto. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis de meu santo monte, os que prepareis uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino. Se você prepara uma mesa para a tropa F, ou a tropa que Abraham Lincoln governou ou comandou. Essa mesa que você prepara hoje está dando honor à matança ou a massacre dos nossos povos.
em honor a esta tropa F. Ok? E fala, 12 fala também, diz, mas 11 fala, mas vós, os que vos apartais do Senhor, porque comer ou jantar hoje por essa tropa é apartando-se você do Senhor. Deus não comandou a você comer em memória ou em honor a uma tropa que causou tanto dor a seu povo. Ok? Isso é totalmente contrário do que Deus fala. Diz 2, diz também vos ensinarei a espada e todos vos escurvireis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que mal parece aos meus olhos e escolhestes aquilo que não tem prazer. Se você está comendo hoje em dia, em honor a esta tropa, você está indo totalmente em contra de Deus. Ok? Você está indo totalmente em contra de Deus. É por isso que você fica sendo morto, ou as matanças os sigues todos os tempos, por sua rebeldia. Ok? Essa mesma tropa, ou essa mesma gentes. Ok? Que você vem como deuses, porque muitas gentes no Brasil vêm aos europeus como deuses, são gentes boas, não? Mas a Bíblia falou sobre eles isto. Salmos 55, versículo 20. São gente que você não pode confiar neles. Por quê? Por isto. Salmos capítulo 55. Versículo 20. 55, versículo 20. Puseram suas mãos nos que tenham paz com eles. Quando vocês vierem, quando os europeus vierem à América, os índios não lutaram contra eles. Eles los aceitaram. Mas isso que a Bíblia fala. Puseram suas mãos nos que tenham paz com ele. Ok? Eles puseram suas mãos não para dar besitos de carinho, para matar o nosso povo. Dice. E romperam a sua aliança. Há mais de miles e miles. Quanta treaties romperam? Mais de 300 alianças ou tratos ou tratados. Os europeus romperam. Ok? Os europeus romperam mais de 300 alianças ou tratados. Eles romperam contra os índios americanos. É por isso que a Bíblia fala isso. 21 fala isso. E a sua boca era mais que a manteiga, perdão. Essa sua boca era mais do que a manteiga. Mas no seu coração, guerra. Ok? Porque eles vieram falando coisas muito bonitas. Paz para todo mundo, sim. Mas em sua mente, eles somente queriam que a terra dos americanos, dos índios americanos. Eles queriam dominar o território que você vê hoje em dia. Ok? Você vê esse espírito hoje em dia, quando Donald Trump perdeu as eleições. Esse espírito voltou novamente aos brancos. Eles querem tirar todo mundo fora da América, pensando que essa terra é deles. Não, você roubou essa terra. Ok? E a Bíblia fala sobre isto. Ok? Habacuc, capítulo 1, versículo 6. A Bíblia fala sobre isso. Habacuc, capítulo 1, versículo 6. Fala isto. Diz: porque eis que suscito os caldeus estão falando de ustedes, os americanos, os idomitas, nação amarga e apressada,
que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Para possuir moradas não suas. E como eles fazem isso? Com a guerra, com a matança, com suas falsas doutrinas. Assim é que eles vão por todo o mundo, capturando todo o mundo e as terras de todo o mundo. Essa nação dos caldeus, os caldeus, são os europeus, os gregos, os romanos, seus descendentes hoje em dia também. Okay? Eles vão por todas as terras, buscando como roubar ou como matar a verdadeiros donos da terra, para poder roubar as terras, capturar as terras para eles. Okay? Hey, what's the scripture that they named the lands for themselves? Salmos, eu vou ler essa escritura. Salmos 49. Yes, sir. 49, versículo 11 fala isto. O seu pensamento interior é que suas casas serão perpétuas. O homem europeu sempre tem esse pensamento em sua mente, que sua casa ou que sua descendência siga para sempre. Inglaterra tem um dizer que o capitão havia falou, que eles diziam que o sol nunca vai descender de Inglaterra. Que eles falaram sobre isso? Inglaterra tem colônias em toda parte do mundo. O sol sempre será, a qualquer hora do dia, uma terra de Inglaterra será, o sol sempre será posto, será sempre visto, o sol. E se a Bíblia fala a verdade, o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes, como América, que é o nome da América Vespucci, ou África, que é os quípios africanos. Ok? Qualquer terra que eles vão e dominam, eles dão seu nome. Essa é a característica deste homem, do diabo, e domina os europeus. O homem branco, o verdadeiro diabo, de acordo à Bíblia. Não minha palavra. Ok? Essa é a característica deles. Nós vamos voltar a Habacuque. Habacuque. 1, versículo 6. E fala assim. Porque eis que suceitos os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. E como eles possuem essas cidades, nós vamos a ler. Vamos para... não, eu vou falar sobre um pouquinho mais sobre o jantar que você está comendo hoje. Porque muitos de vocês pensam que é uma coisa boa. Eu recei, eu de pregão para Deus hoje sobre a mesa, sobre o porco, sobre o camarão. Você pensa que é uma coisa muito boa que você está fazendo, não? Você tem toda a sua família que não vê todo ano. Todo ano você não vê, odiam sua própria família, mas hoje você quer amar a sua família. Pouco de hipócritas que são vocês, porque você tem a sua família todo ano, mas hoje você quer amar a sua família. Ok, um dia muito bom, mas Deus fala isso sobre as suas comidas, sobre o seu jantar. Amos, capítulo 5. Esse é o que Deus está falando. Amos, capítulo 5, versículo 21. Diz isto. Aborreço, desprezo a vossas festas. Deus aborrece a festa de ação de graça. Deus aborrece a festa de ação de graça. Eu vou repetir novamente. Deus aborrece a festa da ação de graça. Esse pavo que você vê em sua mesa,
é o diabo. Representa o corpo do nosso povo americano. A salsa de cranberry. Como se chama cranberry em português? A salsa de cranberry representa a sangue do nosso povo. Mas o stuffing, o relleno que você põe dentro do pavo, ok? Representa o intestino, o interior do nosso povo, de nossa gente, quando Andrew Jackson os cortava por meio e sacava os seus intestinos de seu corpo. Hã? Molho. O molho de cranberry representa a sangue. Essa mesa inteira é diabólica. Essa mesa inteira Deus aborrece. Eu vou ler novamente. Diz: aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum prazer. Só você pode rezar todo o que você quer, mas Deus não fica nessa mesa. O diabo fica nessa mesa. Ok? Diz: e ainda que me oferecerá holocausto e ofertas de manjares, não me agradarei dela, nem intentarei para as ofertas pacíficas de nossos animais gordos. Deus não quer um porco como oferta. Você está louco? Deus aborrece sua mesa. O que você deve de fazer para arrepender-se é tirar todas essas comidas à basura, ao chão. Desde que os perros comam isso, os cachorros comam isso. Porque Deus não ama essa comida, esse jantar que você fez hoje. Ele detesta e aborrece isso. Ok? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 fala isto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Diz: não podes beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podes ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode estar participando na ação de graça, ok? E ao mesmo tempo você quer adorar a Deus. Isso não vai. Você tem que adorar a Deus ou somente ser demônico ou diabólico, como você é. Ok? Você não pode estar em as duas partes. Deus aborrece que você está comendo esse jantar hoje em dia. Ok? Deus aborrece sua mesa. Essa mesa que você está ouvindo hoje, agora mesmo, Deus a aborrece. Você não pode ser partícipe das duas coisas. Ok? Isso é o que a Bíblia fala. Ok? Mas eu tenho uma mensagem para os inimigos. Eu vou terminar com estas. Tenho uma mensagem para os inimigos. E se fala isto. Micaías, capítulo 2. Agora Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles nas suas camas intentam ou inventam a iniquidade e maquinam o mal. Destruição a vocês, os europeus. A Bíblia fala. Por quê? Porque você maquina ou pensa de como destruir a nosso povo Israel, especificamente hoje em dia, especificamente aos gaditas. Você pensou isso muito bem. Você tinha cobertas infestadas com varíola. Você tinha muitas enfermidades que você deu aos índios americanos e pensou como destruir. Hoje em dia você os dá drogas, álcool, hasta o ponto que nosso povo fica muito ruim. De todas as tribos, eu creio que gaditas são os piores. Estão nas piores situações agora mesmo.
ok? Muitos de nossos homens, muitas de nossas mulheres cometem suicídio por a opressão que está sobre elas. O suicídio nessa comunidade da tribo de Gad, está muito alto. O alcoolismo está muito alto. O drogadicismo muito alto. O uso de droga nessa comunidade está muito alto. Okay? Essas são invenções que você maquinou em sua mente para conquistar ou para dominar a nossa gente. Mas Deus Deus fala, ai, morte para vocês. Eu não estou rezando para a unidade de todos os povos. A Bíblia nunca falou de unidade a outros povos. Ok? Nossa liberdade bem acompanhada da morte de nossos inimigos. Ponto e final. Ok? Você não pode mudar isso. Eu não posso mudar isso. Está escrito, isso é todo. Ok? Habacuc 2:2. Fala isto. Novamente. Ai de aquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Você fundou a América com a sangue dos índios americanos. A América, os Estados Unidos e a maior parte da Latinoamérica totalmente está construída, ok? Está construída ou edificada com a sangue de nossos irmãos. Sua Bíblia fala, ai, destruição para você, morte para você. Essa é minha pregão. Essa é minha pregão, sim. Essa é minha pregão para Deus. Que a destruição venha sobre você. Você pode falar isso aos seus pastores se quer. Ok? Nós teremos perguntas. Mas se você quer ser rebelde e seguir comendo seu jantar de ação de graças, morte para vocês. Ok? Morte para vocês. Aí pergunta aí. É um dia muito triste para nós hoje. Muito triste. Uma coisa que eu não gosto é injustiça. Desde muito pequeno, desde que eu fui menino, eu nunca gostou de injustiça. Vai para Facebook de novo. Sim, irmã Márcia, muito triste, você tem muita razão. Muita razão. O nosso irmão Alberto. Okay. Shalom, shalom, Ida. Mas se não tem perguntas, nós vamos a poner o e-mail. Põe o e-mail aí. É onde? Sim. Se você tem uma pergunta personal, você pode fazer sua pergunta a iuic.brasil@israelunite.org. Ok? Você pode fazer qualquer pergunta que você quer e nós vamos a contestar acordadamente. De acordo? A Bíblia somente, nós. Ok? Mas se não há perguntas, eu vou falar shalom. Se você não quer, se você ainda ignora a palavra de Deus e come o jantar, você vai eu não quero dar morte a nossa gente, mas você pode ser morto por Deus hoje, man. Tenha isso em mente. Shalom.